Meus irmãos, boa noite, graça e paz seja convosco. Vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora em Efésios, capítulo 4. Efésios 4 e o verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, nós te suplicamos nesse momento que o Senhor, por favor, nos ajude no entendimento deste assunto. Que o Senhor esclareça as nossas mentes para a glória e honra do teu nome. É a oração que fazemos a ti por fé, em nome de Cristo Senhor. Amém. Há algumas semanas eu estive falando na escola bíblica para os irmãos sobre o perdão. Uma passagem que fala sobre o perdão e disse que faltou. E de fato faltou, porque foi pergunta de muitos irmãos sobre o que seria o perdão. É de fundamental importância entendermos o que é o perdão para podermos praticar isso. Muitas vezes nós simplesmente admitimos que sabemos o que é, mas na prática, na verdade, nós não sabemos o que é, biblicamente falando, pautado nas Escrituras. E eu quero tentar explicar para você o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que é o perdão, baseado naquilo que a própria Escritura diz. Imagine você está diante de um público e o auditório está lotado. Não há nenhum espaço, aliás, tem até que pegar mais cadeiras, onde as pessoas estão em pé, por todos os lados, não há mais lugar dentro do salão, as pessoas ficam do lado de fora, vendo por entre as portas ou entre as janelas. Está lotado o auditório para ver um filme que irá passar. Irá passar um filme e todos estão ali com grande expectativa para ver. Só que você também está lá esperando. E o filme que está sendo esperado para ver ali, que vai passar, é o filme da tua vida. Sem nenhum corte. Sem expurgar absolutamente nada. Sem deixar nada de fora. Tudo será passado. E a cores, as imagens, então, elas começarão a passar e as pessoas verão. A trilha sonora está com todos os pensamentos que tu já pensaste. Eu não sei você, mas se fosse o filme da minha vida, eu não duraria 5 minutos ali naquele local. Então eu, de fato, sairia correndo, alguma coisa assim. E quando o filme acabasse, será que as pessoas aplaudiriam, dizendo muito bem, no sentido de que excelente vida? Ou será que elas aplaudiriam dizendo, muito bem, hein, rapaz? Ou moça? Que coisas aconteceram na tua vida? Que coisas você pensou? Que coisas você fez? Veja, alguém pode dizer ainda bem que ninguém tem o filme da minha vida. Mas, de fato, há alguém que tem. Deus tem esse filme inteiro. E, além do mais, Ele está planejando mostrá-lo. Não diante de uma multidão tão pequena como essa, mas diante de todo o universo. A Escritura diz em Lucas capítulo 12 que não há nada encoberto que não seja revelado. E há apenas um modo pelo qual esse terrível acontecimento pode ser impedido. Só um modo de que esse filme todo se passe. Só há um modo. Deus destruir o filme. Deus destruir, vamos dizer, a fita, ou o CD, ou o que quer que seja, né? Então, esse, é claro, é um filme da tua vida e que precisa ser destruído. E foi para isso que Jesus veio. Para acabar, para apagar com isso. Apagar essas coisas. Então, ele veio para morrer pelos pecados do seu povo. E todos os que têm vergonha das suas vidas pregressas, do que fizeram, do que pensaram, e até hoje, algumas vezes, de algumas coisas que cometem, algumas transgressões contra o Senhor, porque pecam diante de Deus
e que em fé vem ao Salvador ressuscitado, dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor morreu por meus pecados, tomando sobre si a minha punição que eu merecia, esses sim serão perdoados. É o que diz a Escritura. Então Deus levará o filme toda a história, e lançará nas profundezas do mar. É o que diz a Escritura. Ele vai removê-lo para tão longe, como também diz a Escritura, assim como o Oriente dista do Ocidente. Então, Deus não vai se lembrar mais deles, ele diz. Deus não vai mais se lembrar disso, não vai mais lançar os pecados desses homens e dessas mulheres contra eles, na sua face. Deus não fará mais isso. Perdão é o nome disso. Que coisa maravilhosa que nós temos nas Escrituras. Perdão é a maior necessidade do homem. A maior. Sem ele, o homem está condenado a passar a eternidade no inferno, a sofrer as agruras punitivas do Senhor, sofrendo por conta dos seus pecados. E com o perdão, o homem ele vai passar a eternidade com Deus, em comunhão com Deus, deleitando-se com os frutos eternos da justiça de Cristo. E se tu nunca foste perdoado por Deus, há essa possibilidade de alguém ainda, mesmo estando entre nós, ainda não ter desfrutado do perdão de Deus, nem reconheceu que pode atrever-se a entrar na sua presença por causa do perdão, carregado com a sua culpa, carregado com os seus pecados. Confie em Cristo, porque Cristo pode dar esse acesso. E Ele vai limpar o teu registro diante de Deus e vai te dar uma nova identidade, uma nova vida capacitada pelo poder do Espírito e dirigida pela palavra de Deus, de modo que tu podes começar aqui agora a servir a Cristo, o Senhor, como teu Senhor. Mas esse estudo ele não é sobre as pessoas não perdoadas sendo perdoadas. É sobre pessoas perdoadas, que já foram perdoadas. Filhos de Deus, nova criatura, tornando-se pessoas perdoadoras. Pessoas que perdoam. É sobre o problema dos crentes de perdoar uns aos outros. Se isso não fosse um problema, a Escritura não nos diria para nós fazermos. Ela nem se preocuparia com isso. Mas veja, é um problema porque Efésios 4:32 nos diz isso. Nos dá essa ordem. O apóstolo Paulo escreve: sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja, Deus espera que os seus filhos, tendo a dívida perdoada, uma enorme dívida perdoada, perdoem também os outros que, em comparação a eles, ao que foi perdoado deles, devem tão pouco, como a parábola que o Senhor Jesus conta. Então, perdão é como se fosse um óleo que mantém uma máquina do lar cristão, a igreja funcionando de maneira perfeita. Num mundo onde mesmo aqueles que foram declarados perfeitos em Cristo pecam, há muito que se perdoar. Porque mesmo sendo perdoados em Cristo, mesmo sendo novas criaturas, nós ainda transgredimos, nós ainda pecamos. E pecamos uns contra os outros, pecamos contra Deus, então há muito que se perdoar ainda. E cristãos que deveriam trabalhar com estreita colaboração, muitas vezes encontram-se amassando-se, por assim dizer, os para-choques uns dos outros, né? Encontram-se, então, como a Bíblia ela até diz, mordendo uns aos outros. É incrível isso. De maneira figurada, claro. E então, sobre essas condições, o perdão é o que impede de que essas coisas desandem completamente. É o perdão que impede de que a igreja se esfacele, que ela continue nos trilhos. É o perdão, e é por isso que eu trago esse assunto para o nosso crescimento hoje, porque parece que muitos cristãos esqueceram tudo sobre perdão.
ou não entenderam ainda de maneira clara. Em vez disso, exigem que os outros os tratem como eles acham que deveriam ser tratados, e quando essa coisa não acontece, o que eles fazem? Choramingam essa perda do respeito próprio. E isso é em qualquer lugar, isso é na igreja, isso é no trabalho, isso é no meio da família, e começa aquela lamúria. Então, de fato, alguns parecem ter aprendido tão pouco sobre o perdão que tem pouco para esquecer. Outros ainda podem ter comparado o seu perdão e comprado aquele tipo de ideia errada sobre o perdão, né? Entendem o perdão como uma coisa quando não é. Então esse estudo é uma tentativa de aliviar esse problema, proporcionando a nós hoje um conhecimento prático do que a Bíblia diz sobre o perdão. E a minha oração é que Deus use então esse estudo para te ajudar, a ajudar os membros da tua casa também, os membros da nossa igreja a trabalharem de acordo com o que a Bíblia ordena e o que é melhor para cada um de nós, segundo o que a Escritura diz. Então o que é perdão? Uma resposta correta para essa pergunta é essencial. Se eu fosse perguntar de cada um aqui, você iria ver a variedade de coisas que sairia dizendo o que é o perdão. Eu já fiz essa experiência e as pessoas elas têm variedades de ideias acerca disso. E em qualquer estudo, uma compreensão adequada dessa questão básica é importante desde o princípio para fundamentar, para dar o alicerce dessas coisas. E esse é certamente o caso, né, quando a gente for tratar do perdão. Então alguém pode dizer, todo mundo já não sabe o que é perdão? Desde pequeno eu sei o que é perdão. Porque quando alguém me ofende, eu espero que ele venha pedir perdão e eu o perdoo, né? Então eu digo, tudo bem, está resolvido, isso é perdão, não é? Algumas pessoas podem dizer. E eu receio que isso não seja o perdão. Preste muita atenção, irmãos, muitas ideias erradas circulam no meio cristão, mascaradas como perdão e mascaradas como se fossem bíblicas, porém não são perdão bíblico. Na verdade, provavelmente a maioria dos cristãos tem ideias erradas sobre o que significa o perdão. Alguém pode se espantar com estas afirmações, pois ele sempre pensou, quem sabe, que perdão fosse uma dessas áreas, ao contrário do batismo, da predestinação, da eleição, coisa que é mais difícil de entender, né? Que eles acham que não conseguem entender. Como algumas vezes, todas as vezes que falam em soberania de Deus e responsabilidade do homem, algumas pessoas começam a entrar em parafuso. E acham que o perdão não é uma dessas áreas que são mais difíceis de entender. Isso acontece porque a discussão sobre o perdão é comumente negligenciada. Assim como muitos outros assuntos que nós simplesmente assumimos que sabemos e pronto, não questionamos mais isso. Mas quando a gente começa a mexer, a perguntar, e aí você começa a ver que de fato não há um entendimento bem fundamentado das coisas. Então, as pessoas acham que entendem esse assunto e por isso está feito e por isso deixa quieto. Então tome, por exemplo, o conceito de pedir desculpas. Pedir desculpas, onde que nós encontramos esse conceito na Escritura? Alguém consegue dizer? Não? Não? Pedido de desculpas? Não, não há. Por acaso autores bíblicos igualam desculpar com perdoar? Não. Então isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro desde o início. Desculpar e pedir perdão não são as mesmas coisas. Então, todo mundo sabe pedir desculpas e é o que nós fazemos quando pedimos perdão, não é? Sim ou não? Não? Não é quando nós pedimos perdão, não estamos pedindo desculpa, não? Boa, boa. Tá atento. Então, veja. Como então pedir desculpas não é apenas um conceito extra-bíblico, é também um substituto inadequado ao perdão. Não é apenas um conceito que é extra-bíblico, mas também é um substituto inadequado ao perdão.
Por causa do tempo, então, eu não tenho como tratar sobre a questão das desculpas, tá? Então, vamos deixar ela um pouco de lado e vamos se ligar no perdão. Então, tem algumas suposições acerca disso, né? Mas nós não temos como nos aprofundar. O importante é entendermos que as pessoas hoje elas tomam desculpas como substitutos ao perdão. E isso não é bíblico. Então, nós vamos chegar lá na hora certa, em algum momento, se Deus quiser, mas esse não é o assunto de hoje. Então, como eu disse, é importante construir um alicerce bíblico adequado para todas as nossas discussões. Todas as discussões elas têm que estar bem fundamentadas acerca de qualquer assunto. E por isso é que nesse ponto eu quero falar sobre o próprio perdão. O que é perdão, afinal? Entendam uma coisa, irmãos, a gente precisa saber definir as coisas antes de poder entendê-las. Se eu não souber defini-las, eu não vou entender o que elas são, de fato. Por exemplo, a gente já viu que quando é perguntado sobre alguma coisa, a gente começa a descrever essa coisa, ao invés de simplesmente pegar uma definição adequada dela. Por exemplo, se alguém pergunta, o que é um microfone? Só o fato de pensar nessa pergunta, eu sei, o que é um microfone? Microfone é um microfone. Aí como é que você vai definir? O microfone depende de qual é a cor dele. Esse caso aqui é preto, ele tem um cabo, ele serve para captar isso. Aí você começa a sair do que é de fato a questão. Você está dizendo para o que serve, qual é a sua função, a descrição dele e tudo, mas não falou a definição. Então, geralmente, nós tratamos as coisas dessa forma. Nós pegamos a função, nós pegamos a característica, mas o que é definido de fato não. Então, é claro que essas coisas envolvem ou vão te ajudar na definição. Mas nós podemos falar sobre o que o perdão faz, por exemplo. O que ele realiza? Quando a gente pergunta sobre o que é perdão. O que ele realiza? Fazer isso é falar de uma maneira prática em termos dos seus resultados. O que o perdão gera? Então, respondendo isso, nós poderíamos simplesmente começar com as palavras como o perdão é o processo pelo qual, etc, etc. Então, esse é um modo legítimo de responder essa pergunta, mas talvez seja a principal forma pela qual foi respondida pelos teólogos e pelos pregadores ao longo dos anos. Outro modelo, outro modo para responder a questão que é perdão pode ser respondida discutindo qual é a sua natureza, qual é a sua essência. E essência é tudo aquilo que não tem acidentes. É meio filosófico isso, mas, ou seja, não tem adjetivos, é a substância, certo? Então, você tira todos os adjetivos e deixa só a substância. Isso eu quero dizer, por exemplo, nós tendo cozinhado tudo junto, fica apenas um elemento. Apenas um elemento que restou, que faz... O que faz o perdão ser esse perdão? Algumas pessoas leem sobre perdão, falam sobre perdão, pregam sobre perdão e a maioria das coisas que dizem são verdadeiras. Outras não. No entanto, sempre parecem estar falando da mesma coisa. Então, algo permanece vago, algo permanece não explicado, alguma coisa intangível que paira no ar, que parece que ainda não está bem explicada. E então, se nós pensamos ou pensarmos profundamente sobre o perdão, nós nos perguntaremos, o que é o perdão afinal? E quando nós partimos desse ponto, é possível que ainda nós não tenhamos uma resposta pronta. É claro, às vezes a gente parte daí. O que é isso? E começa então a ir atrás, a estudar essas coisas. Então, simplesmente nós não sabemos afirmar o que é o perdão em sua essência. O perdão é um sentimento? Viu como as pessoas confundem às vezes isso? Porque elas perguntam, mas eu ainda estou com aquela raiva ainda, mas mesmo assim eu vou perdoar. Ela está, no fundo, achando que o perdão é o quê? Apenas um sentimento. Entende? Então, alguém pode se perguntar isso. Mas isso não parece certo. As pessoas podem dizer, Deus me obriga a perdoar o irmão, mesmo que eu não sinta. Mesmo que eu não sinta que quero perdoar e tal, etc, etc. Há esse tipo de pergunta. Vocês já ouviram esse tipo de pergunta? Então perguntaram a Martinho Lutero se ele sentia que os seus pecados estavam perdoados. Veja o que ele respondeu. Isso eu achei espetacular lendo
há alguns dias. Martinho Lutero, você sente que os seus pecados foram perdoados? Não, eu não sinto que eles estão perdoados. Eu sei que eles estão perdoados porque Deus assim disse em sua palavra. Não importa o que eu sinta, importa o que Deus disse. Impressionante, né? Porque de fato é isso. Irmãos, eu que venho de uma experiência de uma outra tradição pentecostal, sei como a questão do sentimento é uma coisa que atrapalha. Havia dias que eu não sentia que eu estava em comunhão com Deus. Alguma coisa parece que estava faltando. E eu ficava procurando de cima e embaixo qual foi o pecado que eu havia cometido, porque eu não estava sentindo uma presença. Entende? Eu não estava sentindo algo em mim, alguma coisa parecia que estava faltando. Eu queria algo místico, algo que preenchesse o dia. Enquanto aquilo não fosse preenchido, eu passava o dia atribulado e às vezes até pensando assim: eu acho que eu perdi minha salvação. Porque eu não sentia. Entende? Então, ao contrário dessas modernas discussões, não há na Bíblia um conceito de perdão sendo como sentimentos de perdão. Já viram até aqueles libera perdão? Libera perdão, já ouviram isso? Libera perdão, os sentimentos de perdão, ou ter sentimentos para poder perdoar um para com o outro. Na Escritura nós não temos isso. Esse é claramente o caminho errado para se obter a resposta. Então a pergunta ainda prevalece: o que é perdão? Pensando nesse assunto, nós devemos nos voltar para o que a Escritura realmente fala sobre o perdão. E se tratando de maneira horizontal do perdão, nós temos aqui Efésios 4:32, que nos ordena a perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Entre outras coisas, irmãos, isso significa que o nosso perdão, veja o que a Escritura está dizendo, o nosso perdão deve modelar-se ao perdão de Deus. Deve modelar-se à maneira como Deus nos perdoou, não é isso que o texto está dizendo? Como também Deus em Cristo vos perdoou. É assim que eu devo perdoar. Então, qual é o ponto que eu tenho que saber? Para eu saber perdoar o outro, eu preciso saber o que primeiro? Como Deus me perdoou. Esse é o ponto. Está vendo como a gente está querendo aprender a perdoar o outro quando a questão é muito antes? Eu preciso aprender como Deus me perdoou. E aprendendo como Deus me perdoou, eu começo a aplicar isso na horizontalidade. Então eu aplico na verticalidade ou aprendo na verticalidade para aplicar na horizontalidade. Entende? Então, entre outras coisas, o nosso perdão significa modelar-se ao perdão de Deus. Então, para descobrir o que é perdão, nós precisamos o quê? Estudar o perdão de Deus. Como foi que Deus me perdoou em Cristo? E então, nós encontramos a chave que abrirá a porta do significado do que é o perdão. E é claro que quando Deus perdoa, ele não é que ele apenas se senta no seu trono, se emociona, está perdoado. Você está perdoado, meu filho. Deus chora e então ele se emociona e te perdoa. É assim que se vê o perdão de Deus? É assim que você consegue enxergar Deus te perdoando? Então veja, logo, perdão não é um mero sentimento. Não é. Eu repito, não é só isso. Envolve isso, mas não é apenas isso. É mais do que isso. Do contrário, nós nunca saberíamos que fomos perdoados. Então, quando Deus perdoa, ele vai nos arquivos. Que arquivo é esse, pastor? Vamos a Apocalipse. É uma expressão, né? É uma expressão do amor. Ele vai estar ligado ao amor.
Correto. Correto. Apocalipse 20. O verso de número 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Os livros. Note isso. Se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava onde? Nos livros. Os livros que foram abertos. Então, o que é isso aqui? Arquivo. Registro. Você vai se lembrar do Salmo 139, que diz: quando eu ainda não havia nascido, todos os meus dias já estavam escritos onde? No teu livro. No teu livro. Todos os meus dias já estavam escritos. Então, nós temos que observar isso. Deus abre os arquivos. E é Ele quem vai a esses arquivos quando Ele perdoa e pega esses arquivos e Ele fala o seguinte, Isaías 43. Quem achar, 43, 25. Quem achar pode ler. 43, 25, Isaías. E dos teus pecados o quê? Não me lembro. Eu apago e eu não me lembro. Você tem que pegar esses aspectos. Está relacionado ao perdão. Então, eu apago e não me lembro. Jeremias 31. Verso de número 34. Finalzinho do verso. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, de novo, jamais me lembrarei. Então note que aqui nesses dois textos nós estamos vendo que o perdão está ligado à lembrança. A lembrança disso. Mas veja, quando nós olhamos para isso, então isso volta para aquilo que nós abrimos esse estudo, né, sobre o filme, nos arquivos. E entender isso aqui é maravilhoso, porque quando Deus perdoa, Deus nos faz saber que não vai mais conservar registros contra nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o registro da dívida foi o quê? Foi cancelado. Foi cancelado o registro da dívida contra nós, contra os nossos pecados. Logo, se o perdão fosse apenas uma questão de experiência emocional, nós não saberíamos que fomos perdoados. Não saberíamos. Mas graças a Deus nós sabemos que fomos perdoados, porque o perdão é um processo no qual Deus declara. Deus faz o quê? Declara. Então ele diz. Ele declara. Declara perdoado. Ele declara que o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Então agora, o que você faz com essa declaração? Deus deu uma declaração. O que Deus faz quando vai aos arquivos dizendo que os nossos pecados estão perdoados? Nesses dois textos, o que Deus disse? O que Deus faz? Deus faz uma promessa. Que promessa ele faz? Não me lembrarei mais. Ele declara o perdão e diz, faz uma promessa. Não me lembrarei mais. Preste atenção nisso. Então aqui está parte da nossa resposta sobre o que é perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma promessa. Você faz uma promessa. Você já tinha ouvido isso? O seu conceito de perdão era esse? Está vendo? Perdão é uma promessa. Nunca se esqueça desse fato. É um dos fatos mais admiráveis que nós temos nas Escrituras.
Lembre-se que nós estamos moldando o nosso perdão pelo perdão de Deus. Foi isso que nós partimos lá de Efésios 4:32, certo? Então, quando Deus nos perdoa, quando Ele nos perdoa, o nosso Deus promete que não vai mais se lembrar dos nossos pecados contra nós. E isso é que é maravilhoso. Não se lembra mais. Todos aqueles que eu fiz, pastor, todos. Não se lembra mais. Zerou. Está zerado. Foi cancelado. Foi anulado. Foi destruído. Tudo. Alguém pode dizer, como Deus, que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, pode esquecer de algo? Ele está dizendo que não vai se lembrar mais. Como é que ele pode se esquecer? Como é que ele pode se esquecer dos nossos pecados? Isso aqui é uma outra coisa que a gente tem que observar. É claro que isso é uma linguagem que chama em teologia de antropopatia, né? Ou uma antropopatia é quando você atribui sentimentos humanos a Deus. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Deus está se revelando numa linguagem mais baixa, porque senão nós não entenderíamos. Todas as vezes que a Escritura diz, eu me arrependi de criar o homem, eu não me lembrarei mais, essas coisas todas é uma linguagem que Deus está usando na nossa linguagem para nós sabermos o que é. Então veja, é claro que Deus não se esquece. Ele sabe todas as coisas, mas ele está fazendo uma promessa aqui. Então, ele não se esquece. Mas, pastor, ele está fazendo a promessa, mas está escrito, não vou mais me lembrar dos vossos pecados. E isso é verdade também. No entanto, isso não é a mesma coisa de esquecê-los. Note, ele está falando que não vai mais lembrar. Não é a mesma coisa que esquecer. São coisas distintas. E a gente precisa entender isso. Então, Deus onisciente, que criou e sustenta todo o universo, não esquece, mas ele pode não se lembrar. Isso é uma coisa. Então veja, esquecer é passivo. Não se lembrar está no ativo. É um esforço ativo para você não se lembrar mais. Para você não trazer de novo. Esquecer é um esforço passivo que nós, seres humanos, não sendo onisciente, nós fazemos. E não se lembrar é ativo. É uma promessa pela qual uma pessoa, no caso Deus, aqui no texto, determina não se lembrar dos pecados de outra, usando-os contra ela. Então, esse é um ponto. Em outro ponto das Escrituras, lembrar-se significa trazer e lidar com, talvez mesmo, punir os pecados dos outros. Talvez um bom exemplo disso, 3 João. 3 João, no versículo 10. Fala um pouquinho mais alto, Nilton, por favor, que eu não estou ouvindo. Sim, claro. Correto. Nenhuma das vezes depois de Deus ter pronunciado o perdão para Davi e o juízo, você não vê em nenhum outro lugar Deus falando essa mesma coisa para ele de novo. Trazendo de novo essa questão. Você lembra, Davi, quando você fez o tal pecado? Você lembra quando fez isso? Deus está lembrando novamente. Isso seria o que ele estaria fazendo. Mas ele não faz isso. Exatamente. E esse é o conceito, esse é o ponto-chave. Morreu. Não trazer mais de novo. Entende? Morreu, zerou. Então, 3 João 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei o quê? Lembradas as obras
que ele pratica proferindo contra nós palavras maliciosas. João está dizendo que quando ele chegar naquele lugar, ele vai lembrar das coisas que está fazendo contra ele, as palavras maliciosas. Então aqui ele vai trazer à tona, ele vai trazer à baila de novo. Ele vai colocar a coisa na mesa. Entende? Por quê? Porque é um conceito de lembrar-se novamente e até tratar. Então é essa a questão. Por isso que só o perdão é que cancela. Enquanto não houver perdão, a tratativa ela continua, o conflito continua. Então pode se lembrar novamente, pode se lembrar novamente, pode se lembrar novamente, porque não houve o perdão. Enquanto não houver o perdão, nós temos essa situação. Então o que João está fazendo aqui é porque Diótrefes recusava acatar o conselho e o aviso de João, e João declara que quando ele, João, chegar, vai lembrar para os irmãos e para ele de todas as coisas que ele está fazendo, das palavras que ele está dizendo. Se nós formos ao Salmo 25, verso 7, esse aqui é um conceito bom, porque Davi está pedindo o perdão de Deus, e aí o que ele pede para Deus? Veja como está muito ligado isso na Bíblia, a questão de lembrar. 25:7. Não te lembres dos pecados ou dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Ou seja, ele quer que Deus não julgue-o por esses pecados. Que Deus não traga de novo e jogue no rosto, condenando-o por causa disso. Por outro lado, Davi pede para Deus fazer o quê? Ó, o resto do verso. Não te lembra dos meus pecados, mas ele diz, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Ele faz um trocadilho com a palavra lembrar. Então, não te lembra dos meus pecados, mas lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias. Então, isso é para que Deus lide com Davi com misericórdia. É isso que nós temos. Vá ainda ao Salmo 79, já que estamos no Salmo. Salmo 79, verso 8. Não recordes ou não lembres contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro, as tuas misericórdias, pois nós estamos sobremodo abatidos. Aí eu poderia levá-los por diversos textos, mas eu vou lembrar apenas de um a mais. Você se lembra de quando ele diz, eu faço misericórdia a 1000 gerações, mas ele se lembra, ele visita, ele trata o pecado em outras gerações daqueles que não lhe temem. Para os que lhe temem, ele se lembra da misericórdia por 1000 gerações. Para os que não o temem, ele também se lembra, mas de uma outra maneira. Então, para os que se reconciliaram com o Senhor por meio do perdão, Deus se lembra. Mas Deus se lembra de tratar com eles com misericórdia. Agora, para aqueles que não se reconciliaram com Deus e ainda estão em guerra com Deus, Deus se lembra, mas se lembra dos pecados deles, para lançar sobre eles como peso. Então, não se lembrar é simplesmente uma forma de dizer, eu não vou trazer mais à tona esses problemas para ti, eles não vão mais estar envolvidos nas nossas conversas no futuro, porque eles já foram cancelados, eles foram enterrados. Então, nas nossas conversas futuras, por isso que houve uma pergunta na escola bíblica, de dizer, eu acho que foi quando eu saí ali, eu não lembro quem foi que fez, disse, ele veio e me deu um soco, eu perdoei, ele veio e me deu outro soco, eu perdoei, ele veio e me deu outro soco, eu perdoei, no mesmo dia. Então, eu não posso lembrar, uma vez perdoado, os 3 outros socos que ele me deu. Zerou, exato. Zerou. É como se fosse o primeiro. Ah, mas tu já me deu 3. Opa, quando você traz isso de novo, você quebra a sua promessa. Irmãos, isso é um conceito tão claro nas Escrituras, é impressionante. Olha só como a gente acaba dizendo. Quando alguém traz de novo, uma vez que disse assim, eu te perdoei. Aí quando traz na conversa de novo aquela mesma questão, qual é a primeira coisa que a gente diz? Então não perdoou. Não é? Não é essa a fala. Não é essa a fala. Perdoou.
Porque o perdão é uma declaração e uma promessa. Então, quando ele traz de novo à baila, o que ele está fazendo? Quebrando a sua promessa. É isso que ele está fazendo. É diferente de não perdoar. Foi perdoado, mas ele está quebrando a sua promessa. Então, ele está faltando com a verdade. Entende? Quebrou a promessa, trouxe de novo. E aí, essa questão de não lembrar, a gente vai verificar aqui, se der tempo, como é que isso implica sobre nós. Porque isso é um esforço para a gente não se lembrar. Então, não trazer novamente essas coisas à tona no futuro. Vou enterrar, eu não vou exumar os ossos de novo para golpear a sua cabeça, eu nunca mais vou usar esses pecados contra ti. É isso que Deus está dizendo. Agora você consegue ver a diferença do que é perdão? Mas quais as implicações disso? Como aplicar isso na questão do perdão mútuo entre irmãos, ou entre casais, ou entre as famílias? Pretendo dar algumas questões dessa hoje. Talvez, por agora, é bom que tu tenhas de ver a importância de começar com o básico, não atropelar as coisas. Nesse estudo agora, meu propósito foi mostrar que o perdão ele é uma promessa. E o perdão, então, é uma tríplice promessa, onde eu prometo não lembrar a ofensa que foi cometida contra mim, não trazer de novo essa mesma questão no futuro, a baila para a pessoa que cometeu, nem para ela e nem para os outros. É uma promessa tríplice. Se eu te perdoei, eu estou dizendo, eu prometo que eu vou fazer o esforço para não lembrar mais disso. Eu não vou tocar mais nesse assunto com você. E eu não vou tocar nesse assunto com os outros. Morreu. Isso é perdão. Agora me diga se quantas pessoas há que não estão praticando o perdão como a Bíblia diz. Alguma pergunta até aqui? Ou seja, o pecado está enterrado. Essa promessa, é claro, é mais fácil de fazer do que de manter. Certo? É muito mais fácil fazer do que de manter. Nenhuma pergunta? Diga. Não significa isso. Tem que lembrar que não é que eu não vou lembrar mais. Porque o perdão é o quê? Te concentra nisso. O que é o perdão? Perdão é uma promessa. Então, quando vier a lembrança, o que você faz? Você vai fazer um esforço ativo para deixar isso de lado. E às vezes, dependendo de qual foi o caso, vai doer, você vai chorar de novo. Entende? E aí o outro lado, se for no caso de cônjuges, por exemplo, ou se for irmãos, ou se for família, o outro lado que foi perdoado tem que ter o tino, tem que ter o tato para saber, para não estar ali. O que é que foi? Aí a pessoa ainda fica, né? O que é que foi? Nem me diz, e tal, e tudo, e fica cutucando. E a pessoa está fazendo um esforço enorme para esquecer aquilo, e ela está ali naquele momento querendo fazer isso. Então, dá o tempo. Perceba, né? Porque feridas, dependendo de qual foi a ferida, ela demora para fechar. Demora. E não é um esforço só de um para curá-la. É o esforço dos envolvidos. Entende? Agora, o que acontece na maioria das vezes? A gente deixa o ferido se virar sozinho. E ele sozinho, no esforço dele, é que faz esse tratamento. Entende? Então, virá a lembrança. Virá. Isso não significa que você não perdoou. Porque o perdão é uma promessa. Uma promessa de não trazer mais a baila. De não trazer mais o assunto
para a pessoa e nem para os outros. E quanto a você mesmo, é esse esforço. Você vai... Veja, se pessoas foram envolvidas numa questão de que houve alguém que foi, sei lá, houve uma questão onde tem 3 ou 4 pessoas envolvidas, né? E um era o culpado. Ele foi lá, pediu perdão dessas coisas e tudo, e foi especificamente contra um, dentre os 4, ou dentre os outros 3, e aí perdoou-se. Ele está fazendo um esforço, o outro também perdoou e tudo, mas de vez em quando um daqueles outros que estavam lá também chega com o outro e vai perguntar. E vai querer mexer de novo nisso. Entende? Geralmente é alguém que não entendeu o que significa o perdão. Porque todos os que estão envolvidos, que entendem o que é o perdão, né? Lembra do pecado público? Que eu já falei para vocês aqui. Se, por exemplo, a Quelino Júnior vem aqui, se levanta e começa a falar um monte de coisa aqui para mim. Ele pecou de maneira privada ou pública? Pública. O perdão que ele deve pedir a mim deve ser privado ou público? Público. E todos os outros que participaram também perdoam esse irmão, porque ele não pecou apenas contra mim quando pecou publicamente. Ele pecou contra todos os outros que estavam presentes. E todos os outros prometem também não trazer mais esse assunto à baila. Mas é incrível como estas coisas continuam ao longo dos anos na igreja. Eu estava assistindo esses dias, e isso é até uma questão ética que essa série traz. Eu estava assistindo, ainda estou assistindo a tradução do título da série é Chame o Saul Goodman, que ele é um advogado, e toda a série é ele passando do homem bonzinho para se transformar num homem mau, que é o Saul Goodman. Que impressionante é Saul, o bom homem, né? Numa tradução mais livre. Num dos episódios ele questiona isso. Ele quer continuar sendo o Jim McGill, que é o cara que está se esforçando para as coisas e tudo, só que ele cometeu alguns erros. E todas as vezes que ele vai tentar continuar, prosseguir, o que é que está atrapalhando de novo? Trazem de novo a mesma questão. E aí, num dos episódios, ele fala exatamente isso. Não importa o que eu faça, não importa o que eu fale, tudo o que eu fiz, vocês nunca vão esquecer. Vocês sempre vão trazer de novo e vão me tratar como as coisas de trás e não como as coisas de agora. E é assim que muitos de nós estamos tratando uns aos outros. Eu te perdoo, mas eu continuo te tratando da maneira como você cometeu algo comigo. E não é assim que deve ser. Se eu perdoei, a ferida está aberta, ok, é uma coisa. Há um processo de curar. Mas de tratar o outro ainda daquela maneira, isso não é bíblico, isso não é cristão, isso não é perdão. Deus te trata assim? Deus continua te tratando com perdão dessa forma? Todas as vezes que tu vem com ele, diz, você vive transgredindo, você peca, eu peco contra o Senhor Deus num mesmo pecado várias vezes. E vou diante dele e digo, Senhor, me perdoa de novo. Novamente eu tropecei. Aí ele poderia dizer, de novo? Foi essa pergunta que fizeram muitas vezes, mas de novo, pastor? Fulano vem e de novo, e de novo, e de novo. Poxa, nós não fazemos isso com Deus? E todas as vezes que nós chegamos com Deus e pedimos o seu perdão, Deus diz não, porque você está fazendo de novo, porque você é reincidente, porque você está fazendo isso. É assim que nós temos alguma orientação bíblica? Não. Deus simplesmente diz que aquele que vem contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Deus tem como sondar corações, eu não tenho. Então é por isso que para mim ele diz, se o teu irmão vier a ti pedir perdão, faz o quê? Sonda o coração dele? Analisa o pedido de perdão dele?
É assim? Qual é a ordem? É simples assim. Perdoa. E aí, sabe por quê? Irmãos, é incrível. Quando eu estou lendo a Bíblia e eu penso nessas coisas, eu vejo como nós somos iguais a alguns personagens bíblicos. Nessa situação, nós somos igualzinho Davi quando foi confrontado com Natan. Você viu que Natan chega com ele, fala uma maior coisa e tal, ele levanta no trono, se enraivece e diz: esse homem é digno de morte. Não é? E aí ele diz: esse homem é tu. Foi assim que tu pecou contra Deus. Então, às vezes, quando as pessoas fazem coisas contra nós, para nós perdoarmos essas pessoas, para ter uma facilidade de declarar esse perdão e fazer essa promessa, nós precisamos pensar em como Deus nos perdoou em Cristo. E deixar isso sempre na mente. Porque se eu me esquecer disso, aí eu vou ter dificuldade de perdoar. Você se lembra do que Jesus falou? Fala aí, Newton. Enquanto o Newton fala, procure aí Mateus capítulo 6. Sim. Não lembro. Aí já não é comigo. É o que eu acabei de dizer. Deus sonda coração, eu não. Entende? Deus sabe dizer se o meu pedido de perdão ou arrependimento é falso. Mas eu não tenho essa gerência para nenhum dos meus irmãos. Ah, claro, tem coisas que você pode olhar e ver. Não, o cara está só querendo. Mas ainda assim, a Escritura, ela diz para eu fazer essa promessa. Beleza, o cara veio e pediu perdão. Entende? É um ato de humilhação. Querendo ou não, sendo falso ou não, é um ato de humilhação. Não, Deus que conhece os corações, se eu não estou realmente arrependido, não há perdão. Claro. Mas eu não posso me comparar. Deus é Deus. E eu não posso me comparar com Ele. Correto, eu não discordo. Mas mesmo assim, se a pessoa vem com deboche, o que ela está fazendo, ela está achando que ela está te humilhando, ela está se humilhando. Porque que ela está pedindo uma declaração de quem? Quem é que tem que declarar que ela está perdoada? Então pronto, quem é que está acima de quem nesse sentido? Entende? Então essa pessoa, ainda que ela venha nesse tom, ela é tola. Ela é tola, ela pensa que ela está saindo por cima. Mas ela é tão cega que ela não está vendo que aquilo é um ato de humilhação. Porque o outro é quem está fazendo uma declaração. E é por isso que o pedido de perdão é tão difícil. Porque humilha. Alguém estava falando? Aí entra naquele outro estudo que a gente está fazendo no domingo. O ideal é que os dois, o ofendido e o ofensor, se encontrem no caminho. Só que isso, no mundo quebrado, não é algo que sempre acontece. Então, por isso que o Senhor, ele diz o quê? Como o pecado ele endurece o coração do homem, o Senhor diz que não é quem foi ofendido que tem que ir. Aliás, quem ofendeu que tem que ir é quem foi ofendido. Porque Deus fez da mesma forma. Então, eu fui ofendido pelo Newton. Newton me ofendeu. Ele não veio até mim e não pediu perdão. Eu vou até ele e faço o quê? Confronto. É isso que a Escritura diz. Eu devo chegar até ele e dizer: meu irmão, você fez isso, e você pecou contra mim. Então eu vou até ele querendo que ele reconheça o seu pecado e que haja reconciliação. Não foi assim que Deus fez conosco? Nenhum de nós procuramos Deus. Quem foi que procurou?
Foi Deus. Quem foi o ofendido? Foi Deus. Aí entra variantes, né? Entre os cristãos é muito simples, por exemplo, eu chegar com o Newton e dizer, ó, você pecou contra mim. Ele está debaixo da mesma lei que eu, no sentido de obedecê-la. Claro, toda a humanidade está debaixo da lei de Deus e deveria obedecê-la. Mas há pessoas que não estão nem aí. Então, se eu chegar lá e disser assim, rapaz, não, tal, então permaneceu o conflito. O que vai acontecer? Não tem paz. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, dependeu de mim, eu fui até ele, repreendi, ele não quis me ouvir. O que aconteceu? Felizmente, a gente vai continuar em guerra. Não há paz. O que aconteceu quando Paulo e Silas estavam num impasse que eles não estavam conseguindo resolver? O que aconteceu? Se apartaram. Se apartaram, mesmo sendo irmãos. É claro que ali eu penso que são questões administrativas de como um e outro fazia o trabalho missionário. Ou seja, não há algo que seja de fato pecaminoso. Mas para que haja paz, porque um está puxando para o lado, o outro está puxando para o outro. Um está puxando para o lado, o outro está puxando para o outro. Então, meu irmão, seguinte, faz uma frente para ir e eu vou fazer outra frente para cá. Eclesiastes não diz que há momento de juntar e há momento de separar. Né? Então, quanto ao descrente, infelizmente, alguns vão ter algum discernimento, algum grau de sabedoria e vão dizer, pai, me perdoa. Né? Me perdoa que eu... Pronto, resolvido. Agora, se a pessoa não reconhecer o pecado, que acontece muito, a pessoa não reconhecer, não. Mas você fez isso, aquilo, outro. Mas você, já viu ele quer colocar condição sempre assim, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Não está se tratando dessa, isso é uma outra questão. Então, se eu fiz, aí, ou seja, ele não chegou comigo e falou que eu tinha o ofendido. Agora, na discussão, ele começou a dizer. Aí eu, como cristão, tenho que dizer o quê? Então, eu fiz isso de fato, eu falei isso de fato, e isso te machucou, me perdoa. Agora você também fez isso. E aí? Aí a pessoa pode pedir perdão. Entende? Mas se ela não pedir, fazer o quê? Então veja que não é aquele negócio de o outro não me pediu, eu vou perdoar assim mesmo. É aquilo que a gente estava falando, né? É diferente você perdoar de manter uma amargura no seu coração. É diferente. Você continua com aquele negócio remoendo. Entende? É claro que isso vai estar ligado porque, como já disse, se você proferiu o perdão, se você declarou o perdão, você fez a promessa e você continua remoendo aquilo, você não está fazendo o esforço para esquecer ou para não lembrar. Você continua com aquilo todo tempo, você faz questão de manter aquilo como um bichinho de estimação próximo de você. Você alimenta todas as vezes com aquele sentimento, com aquela coisa e fica nutrindo aquela ira, fica nutrindo aquela coisa. Irmãos, isso só quem sofre com isso é quem está alimentando esse tipo de coisa. O outro, às vezes, nem aí. Nem aí. Entendem? Sobre esse assunto, são muitas questões que a gente precisa pontuar, é claro. E em curto tempo a gente não tem como fazer tudo isso. Mas no domingo, se o Senhor Deus permitir, depois da escola, eu vou continuar o que eu parei na metade do caminho lá em Lucas.
Mas enquanto o processo está rolando, é inevitável. Você vai ter que tá fazendo isso porque é o processo, já é um processo pós-coisa. Ele está pagando por um crime que ele fez. E aí é necessário dar testemunha, é necessário fazer essas coisas e tudo, etc. Após isso, finalizou, foi julgado, tudinho, pronto, já foi. Morreu a situação. Já recebeu a pena, já está cumprindo a pena, já está fazendo isso e pronto, já foi. Entende? Então, durante o processo, a pessoa vai ter que falar naturalmente. Mais alguém? Diz aí, Wander. As obras daqueles que não estão em Cristo. Essas obras. Todas as minhas obras más já foram canceladas. Quando for buscar o arquivo, já foi. Já está em Cristo. Eu estou em Cristo. Acabou. Nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Claramente. Né? Tanto que a visão é debaixo do sol, né? Daquele que não tem esperança. Né? Aquele que não põe sua esperança em Deus. Então, fora de Deus, meu irmão, todas as questões, ponto a ponto, vão ser tratadas. Ponto a ponto. Em Cristo, todas estas coisas, ponto a ponto, perdoadas, canceladas. Às vezes a gente fala como se fosse uma coisa assim, de só menos, porque a gente não reflete o quanto Ele nos perdoou. E já viu o que Cristo disse? A quem muito foi perdoado, muito ama. E é incrível isso. Quanto mais percepção você tem do quanto Deus te perdoou, de onde Ele te tirou, do que Ele fez na sua vida, mais devoção você tem a Ele. Quanto menos percepção você tem disso, menos devoção, mais complacência, mais indiferença. Porque você não tem percepção, mas quando você começa a meditar nessas coisas, a devoção acende. Quando você esquece essas coisas, é o que o apóstolo Pedro diz. As pessoas que não têm essas coisas, elas são como cegos, esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. Esqueceram do que foi feito por eles. Então, colocar sempre na minha vista de onde Deus me tirou, e Deus tirou-me do caminho para o inferno, sem contar qualquer outra coisa, Deus me tirou do caminho para o inferno e me fez seu filho. Me deu todas a herança em Cristo, mesmo sem merecer. E isso deveria nos ensinar muito de como nós devemos tratar as pessoas mesmo que elas não mereçam. Entende? Só que o pecado endurece o nosso coração para nós não tratarmos dessa forma. E é por isso que muitas vezes as nossas obras elas não brilham diante dos homens. E os homens não glorificam a Deus por causa disso. Como disse o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mais uma vez, isso é mais fácil falar do que fazer. Mas que o Santo Espírito nos ajude a viver uma vida para a sua glória dessa forma. Encarnando de fato o Evangelho. Encarnando de fato aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Vamos então orar ao Senhor em oração final e terminaremos. Senhor, nós te rendemos graças por mais este ensino. Obrigado por teu cuidado, por teu favor. Que o Senhor, por favor, nos ajude a andar na vocação para a qual o Senhor nos chamou. Para a nova vida, Senhor, que o Senhor nos deu. Nós te suplicamos, nos dá uma boa noite de descanso, sono reparador. E se Cristo, teu amado Filho, não restaurar todas as coisas na madrugada desta noite, que nós possamos levantar com vigor
e força para cumprirmos mais uma vez aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém e amém.